Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar de uma doença que pode acometer inclusive pessoas jovens, a hérnia de disco cervical. Ela é comum em pacientes ali ao redor dos 30, 40 anos e ela pode se apresentar com dois principais sintomas: compressão do nervo, isto é, uma dor que irradia para o braço, ou compressão da medula, que aí já é um caso mais grave, uma situação menos comum, mas que pode gerar sintomas tanto nos braços quanto nas pernas, porque a medula ela controla tudo que está abaixo daquela região onde ela é tocada. Por exemplo, se tiver uma compressão neste nível cervical, vai atingir tanto os braços quanto as pernas. Então esses são os dois principais tipos de hérnia que podem acontecer. E podem acontecer situações em que o paciente tem as duas coisas. Ele tem tanto compressão da medula e compressão da saída do nervo. Se nós temos um paciente jovem, nós temos possibilidades de aplicar uma técnica que mantém a mobilidade, diferente da artrodese. Um paciente que já tem uma coluna mais degenerada, já tem a mobilidade comprometida, se nós fizermos, por exemplo, uma técnica de colocação de uma prótese que movimenta, esse paciente pode ter dor e não ter um bom resultado cirúrgico. Enquanto que nós temos um paciente jovem, ele tem a possibilidade de fazermos a colocação de uma prótese que mantém a mobilidade. Nós temos a possibilidade também de fazer uma endoscopia de coluna, quando os sintomas são de dor irradiada para o braço. Quando o paciente tem a compressão da medula, a possibilidade de fazer é colocar a prótese que mantém a mobilidade ou fazer a tradicional artrodese. Nos pacientes jovens nós conseguimos fazer essa colocação da... Vou mostrar aqui a coluna cervical. Eu vou mostrar aqui a coluna cervical, que seria essa parte aqui mais alta da coluna, que aqui vem a cabeça, tá? Então essa parte aqui mais alta da coluna é a coluna cervical, a torácica e a lombar. Vocês estão vendo esses amarelinhos aqui? Aqui são os nervos. Quando tem uma hérnia, que é esse branquinho aqui, o disco representado por esse branquinho, estoura e comprime esse nervo na saída dele, nós conseguimos fazer uma cirurgia minimamente invasiva com uma pequena incisão entrando por trás e fazendo uma pequena raspagem dessa parte preta. Imagine um túnel, tá? Esse túnel ele pode se fechar por compressão pela hérnia e aí nós vamos abrir o teto desse túnel, que seria retirar essa parte que está aqui mais escura. E nós também podemos, ao mesmo tempo que retiramos o teto do túnel, podemos tirar também um pouco da base, alargar a base dele, quer dizer, retirando aquela hérnia que saiu do disco e se extravasou e está comprimindo o nervo. Então, essa técnica ela pode ser feita tanto em pacientes jovens quanto em pacientes com idade mais avançada, mais idosos, porque ela além de preservar a mobilidade, ela não estabiliza, ela não tem a necessidade de colocar nenhum tipo de prótese ou parafuso. A outra técnica que podemos utilizar nos pacientes jovens é a colocação de uma prótese. Nesses casos, indicado quando o paciente tem compressão da medula, compressão do nervo ou os dois. Como que isso funciona? É feito uma incisão aqui na pele, nessa linha do pescoço. Quando você baixa o pescoço, formam-se linhas aqui. É feito nessa linha para que o paciente tenha a mínima cicatriz possível e depois fechado com pontos de cirurgia plástica. Nessa região cervical, se você encostar a mão aqui, praticamente você já está encostando na coluna. Então é bem próximo. Para chegar até a coluna, nós apenas seccionamos um único músculo, que é o platisma, que é um músculo que ele faz esse movimento aqui e tem apenas essa função de utilizamos quando vamos fazer a barba, por exemplo. Após seccionar esse músculo, os outros músculos são apenas afastados, nós chegamos à coluna. Então, entre aspas, também a via anterior é uma cirurgia menos invasiva, porque ela não lesiona muita musculatura, ela não machuca tanto o seu corpo, apenas afasta as estruturas. Então, chegando na coluna, nós vamos ter essa visão de frente aqui, e aí com essa visão nós conseguimos remover todo o disco e descomprimir a medula que está passando nesse canal aqui atrás, tá? Então podemos vir aqui pela frente, retira esse disco e coloca uma prótese. Como o paciente é jovem, ele tem apenas um desgaste do disco, não tem artrose em outras partes da coluna, nós colocamos a prótese e isso mantém a mobilidade da coluna. Então é uma grande vantagem manter a mobilidade e o paciente poder ter a preservação dos movimentos. É claro que quando nós fazemos uma artrodese em um único nível, também é imperceptível essa perda de mobilidade, mas
quando se tem a possibilidade num paciente jovem de se fazer uma colocação de uma prótese, que o paciente tenha todos aqueles critérios que a gente consegue, um paciente jovem, sem artrose, que não tenha instabilidade, quer dizer, que não tenha uma folga na coluna, então podemos fazer a prótese móvel, é uma boa indicação e fica como uma opção. A outra opção, a clássica opção para o tratamento de compressão da medula cervical e também da compressão da saída do nervo, é a artrodese, que é simplesmente a retirada do disco e colocação de uma prótese fixa, que pode ser com ou sem parafusos para travar essa prótese aqui na vértebra. Espero que tenham gostado desse tema. Caso tenha alguma dúvida, pessoal, escreve aqui embaixo, nós vamos te responder. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.